Esse anime que a gente vai falar hoje acontece em uma terra mágica que está infestada de monstros que são chamados de Nêmesis. Esses monstros vêm do céu em ovos gigantes, e as pessoas que tiveram algum tipo de contato com os Nêmesis acabaram então sendo amaldiçoadas. Porém, essas pessoas também acabam ganhando habilidades mágicas, e nesse mundo então elas passam a ser chamadas de mago ou de feiticeiros, como vocês preferirem. E o protagonista dessa história aqui é um rapaz chamado Seth. Ele é um jovem que entrou em contato com um Nêmesis e por isso ele herdou algumas habilidades mágicas. E para tornar a aparência dele um pouquinho bizarra, ele ainda tem uns chifres na cabeça. E isso deixa bem claro que ele não é uma pessoa comum. Em um dia normal, a gente vê que o Seth está exibindo a sua magia para um garoto chamado Tommy. E durante o processo ele acaba batendo em uma pedra com tanta força que ele cai em uma fazenda cheia de vacas. Ou sei lá, como você quiser chamar esses bichos aí. De qualquer forma, devido a esse incidente, os animais acabam fugindo dali e tacam o terror por toda a vila. E enquanto isso tá acontecendo em uma outra parte da vila, a mestre do Seth, que se chama Alma, está tentando fazer compras. E bom, apesar das pessoas que têm contato com o Nêmesis acabarem herdando habilidades mágicas, nesse mundo aqui isso não é muito bem visto e as pessoas normais então odeiam os feiticeiros. Enfim, durante a sua tentativa frustrada de compras, a Alma viu que aqueles animais estavam causando o maior tumulto em toda a vila, e ela então foi e utilizou os seus poderes mágicos para controlar os animais. Porém, quando ela fez isso, as pessoas começaram então a atacar pedras nela e chamá-la de monstro. Lembram que eu falei que as pessoas normais odeiam os feiticeiros? Tá aí a prova. Só que a Alma tem a mente blindada e ela não se importa, não dá a mínima pra aquilo. Ela simplesmente pega a sua vassoura e o seu aluno Seth e sai voando dali tranquilíssima. E aí naquela noite, enquanto eles estão limpando o castelo da Alma que fica no céu, o Seth diz que acha muito injusto como os feiticeiros são tratados naquele mundo, porque afinal de contas pessoas como a Alma eram tão poderosas e ainda ajudavam as pessoas. Só que a Alma então acalma o coração do seu mestre e diz pra ele que é normal que as pessoas tenham medo de algo que elas não entendem. E ela também pede para que o Seth tenha mais cuidado, pois se ele acabar sendo pego pelas pessoas erradas, ele poderá ser executado e talvez a Alma não esteja por perto para ajudá-lo. Quando chega o dia seguinte, tudo parece tranquilo, até que de repente um ovo de Nêmesis acaba caindo do céu. E adivinhem só, quando isso acontece, a Alma foi para a aldeia, ela não está no seu castelo, então ela não consegue ajudar. Então o Seth pega alguns equipamentos mágicos e se prepara para tentar enfrentar a criatura sozinho. E em seguida a gente vê a hipocrisia gritando alto, porque agora o povo que antes estava humilhando a Alma agora tá implorando pela ajuda dela. Porém, como eu disse, ela não tá disponível agora, então eles vão ter que aceitar a ajuda do Seth. E a situação fica ainda pior quando de repente o ovo choca e de dentro dele sai um inimigo gigantesco. O Seth tenta encarar a criatura utilizando a sua espada e suas habilidades mágicas, porém ele não consegue fazer nada e ainda acaba sendo nocauteado. E o monstro agora tá prestes a acabar com o Tommy. O coitadinho até tenta pedir ajuda pros aldeões, mas tá todo mundo se cagando de medo, então ninguém consegue se mexer pra ajudá-lo. E ao que tudo indica, o Tommy logo mais tá indo de comes e bebes. Só que o Seth, mesmo já tendo recebido um nocaute antes, voltou pra cena e conseguiu salvar o Tommy no último minuto. Ele começou a pedir socorro novamente, mas ninguém apareceu pra ajudar, até que de repente apareceram no céu então alguns feiticeiros misteriosos. E graças a eles que o Seth acabou não virando presunto bem naquele momento. Os misteriosos feiticeiros utilizam magia para prender o inimigo. Depois eles se apresentam e se autodenominam então como o Quarteto da Bravura, um grupo de feiticeiros viajantes que gosta de roubar a cena. Mas enfim, depois que eles controlam toda a situação, a gente conhece o líder do grupo chamado Dom, que eu acho que é bem justo a gente chamar ele aqui também de inimigo da moda. E apesar das péssimas vestimentas do líder, o Seth achou tudo aquilo muito incrível, porque pra ele aquilo ali provava que os feiticeiros eram pessoas boas e que eles também ajudavam outras pessoas. Tudo muito fofinho, só que a batalha ainda tá rolando. Então os feiticeiros vão evacuando a vila aos poucos, enquanto a magia que estava prendendo o monstro agora vai aos poucos perdendo também a sua força. E o Quarteto da Bravura então pede pro Seth distrair o monstro enquanto eles vão pensar numa maneira para cuidar da situação. E o Seth topa essa missão com maior orgulho. Ele vai lá e começa a tentar distrair o monstro, inclusive tentando dar um soco mágico que parece uma piada pro monstro, que devolve sem dificuldade nenhuma. Então, sabendo que na força não ia rolar contra o monstro, o Seth foi, descolou algumas correntes e usou aquilo ali para acorrentar o monstro. Ele começou então a rir e a se gabar do que tinha feito, como se ele fosse o maior feiticeiro do mundo. E aí, só pra ele ficar esperto, o monstro dispara contra ele uma bijudama que ele acaba escapando por pouco. E apesar do Seth ter esquivado do golpe por pouco, a bijudama ainda fez o maior estrago no vilarejo. Porém, enquanto ele fazia isso, ele viu que o Quarteto da Bravura tava na verdade utilizando aquela distração para roubar o banco do vilarejo. E bom, vocês lembram que antes ele tava todo orgulhoso dos feiticeiros, não lembram? Agora ele tá simplesmente enojado, e então o Dom explica pra ele que os humanos
humanos nunca se importaram mesmo com os feiticeiros, e que pra eles os feiticeiros não serviam pra nada além de se sacrificar enfrentando Nêmesis. E por mais que o Seth soubesse que tinha muitas verdades naquelas palavras, ele ficou realmente muito incomodado e decepcionado com o comportamento do Dom e do Quarteto da Bravura. E tudo ainda piora quando o Dom tenta dar um dinheiro pro Seth calar a boca e aceitar o que eles estavam fazendo. Nessa hora o Seth perdeu a cabeça, deu um soco no dinheiro e partiu pra cima do Dom. E apesar de eu ter achado isso daqui um gesto muito digno de um bom protagonista shonen, o cara não tava no nível mágico dos outros. O Quarteto da Bravura era muito mais poderoso do que o Seth e pra piorar toda a situação, o Nêmesis agora tava solto de novo. E assim o Quarteto da Bravura deixou o Seth de lado e bravamente começou a fugir dali. E o Nêmesis agora tava pronto pra transformar todos os aldeões ali em pó, prestes a disparar contra eles. Só que o Seth então foi e se colocou na frente dos aldeões para protegê-los e ele gritou que ele era o tipo de feiticeiro que ajudava a todos. E quando o monstro disparou, ele conseguiu bloquear o ataque com seus próprios punhos. Pois é, as emoções deram um boost no nosso protagonista shonen, então ele saca e com um golpe ele abre um buraco no monstro. Parecia que o Seth tinha dado um jeito na criatura, mas ela ainda está tentando se levantar quando de repente a alma retorna ao vilarejo. E ela então elimina a criatura agora de uma vez por todas. E mais tarde naquele dia ela diz pro Seth que capturou o Quarteto da Bravura. Porém ela dá uma bronca no Seth e diz que ele não pode se arriscar daquela forma, porque mesmo ele tendo salvado todo o vilarejo, ele não poderia sair por aí utilizando magia com as mãos nuas. E assim a gente entende que apesar do Seth parecer um paspalhão, ele tem uma habilidade que é rara mesmo entre os feiticeiros, porque não é todo feiticeiro que consegue utilizar magia com as suas mãos apenas. Mas enfim, ainda assim o Seth havia sido imprudente, ele poderia ter colocado a sua vida em risco e por isso a alma estava brava com ele. Mas o Seth insiste que a alma não precisa mais se preocupar porque ele agora decidiu sozinho que vai acabar com todos os monstros do mundo. E ela então diz pra ele que se ele pretendia realmente fazer aquilo, ela precisava encontrar o Radiante, que ninguém sabia como se parecia, ninguém sabia onde estava. Mas o que se sabia era que todos os Nêmesis estavam sendo respawnados a partir desse tal Radiante. E sendo assim, para eliminar esses monstros para sempre, destruir o Radiante era o único jeito. E enquanto via o seu aluno decidido a extinguir todo o mal do mundo, Alma se lembrou de um acontecimento na vida deles 10 anos antes, quando ela salvou o Seth de um ataque inimigo e os dois quase perderam tudo por conta disso. Ela inclusive chegou a perder as suas memórias e até o braço direito. E depois disso ela e o Seth tiveram que começar praticamente do zero sem ter conhecimento ou memórias. Tudo tinha sido muito difícil para eles dois e Alma também lembrou de uma situação em que Seth acabou perdendo o controle, quando algumas crianças começaram a zombar dele e ele então se descontrolou liberando seu poder oculto, o que acabou destruindo tudo, inclusive as crianças ao redor. E devido a isso Seth estava prestes a ser executado. Então a Alma construiu a sua casa no céu e por isso ela foi viver ali com o Seth, para que ela sempre pudesse estar de olho e protegendo o seu aprendiz. E apesar de todos os flashbacks tristes, no dia seguinte o Seth ainda está decidido a encontrar o Radiante. Ele se despede de Tommy e também se despede de Alma, que entrega para o seu aprendiz um novo par de luvas assim como a sua vassoura. Na despedida, Alma chora enquanto vê seu aluno partir. E 3 dias depois, alguns oficiais de uma instituição chamada Inquisição aparecem na história. E a gente vê que a Inquisição é formada por caçadores de feiticeiros, e que todos eles odeiam feiticeiros porque na visão deles, todos acabaram sendo amaldiçoados pelo Nêmesis. E enquanto isso está acontecendo, a gente vê que um cientista chamado Doc é convocado por Alma para recuperar o corpo de seu inimigo. E beleza, vendo isso talvez você esteja se perguntando, mas o que aconteceu com o Seth nesses 3 dias? E bom, nosso protagonista shonen acabou sendo capturado pela Inquisição, mais precisamente por um dos líderes do grupo chamado Draganov. E o Draganov prendeu o Seth por ser um feiticeiro e manteve ele numa cela de prata negra para bloquear a sua magia. E enquanto ele estava ali completamente derrotado e sem ter o que fazer, o Seth começou a pensar em Alma. E a Alma tinha dito a ele uma vez para ir a uma cidade chamada Artemis, porque essa cidade seria cheia de feiticeiros. E nessa cidade o Seth deveria encontrar um homem chamado Yaga. E bem enquanto estava pensando nisso, a vizinha de cela do Seth acaba despertando. E ela se apresenta como uma feiticeira chamada Melly. Ela estava justamente vindo da cidade de Artemis. E adivinhem só, ela era a secretária de quem? De nada mais e ninguém menos do que o cientista Doc que estava com a Alma. E como toda garota bonita nesse tipo de anime, ela tem um animalzinho de estimação que é tipo um demôniozinho com asas. E se você achou coincidência o fato da Melly ser secretária do Doc e ter sido presa ali junto com o Seth, pois então espere, porque na sequência o Draganov prende o próprio Doc ali junto com eles. E o Doc até tentou negociar para não ser preso, mostrando
mostrando a sua carteirinha como cientista, mas o Dragunov não deu muita moral pra ele não. E aí quando tá todo mundo preso, lembram daquele demôniozinho que anda com a Melly? Ele faz a boa pra todo mundo ali, escapando da cela e pegando as chaves pra libertar todo mundo. Graças a isso, suas artimanhas e magias, o grupo consegue escapar das celas. Mas eles não conseguem avançar muito porque eles acabam sendo surpreendidos e encontram com o Dragunov. E agora os heróis estão numa emboscada, só que a Melly tem uma habilidade muito incrível que quando ela está numa situação estressante, a personalidade dela de repente muda e ela se torna muito perigosa e também poderosa. E aí nessa situação ela vai, utiliza sua magia e acaba derrotando todos os capangas do Dragunov sozinha. No final ela quase foi atingida por uma festa do Dragunov pra ser justo, mas aí o Seth entrou em cena e conseguiu salvá-la. O Seth então carregou geral e todos foram juntos pra nave voadora do Doc. E assim o grupo viaja e finalmente chega em Artemis. E assim como tinha dito por Alma, aquela cidade estava rodeada por feiticeiros em todos os lugares. Só que pra fazer qualquer coisa naquela cidade, primeiro você precisa se registrar. E então eles vão até o castelo para que o Seth possa ser admitido em Artemis. E aí durante a cerimônia de admissão, o Seth descobriu que o líder daquela cidade tão incrível era um gato. Pois é, o líder da cidade era um gato com uma coroa e ele ainda se chamava de Majestade. E durante a cerimônia de admissão, o gato entrega pergaminhos para que os novos residentes de Artemis possam ingressar na academia da cidade. E bom, como foi o Doc que levou o Seth para Artemis, ele acabou também ficando com as dívidas do Seth na academia. E assim, pela sua boa ação de ter levado o Seth até ali, o Doc acabou ganhando uma dívida. Só que as novas dívidas não pararam por ali não, porque mais tarde o Seth e a Melly estavam andando pela cidade procurando o tal do Yaga. E durante essa busca eles acabaram chegando numa taverna onde as pessoas começaram a mexer com a Melly. Naturalmente isso acabou tirando ela do sério, então ela deu um sacode em todo mundo que encheu o saco dela, só que ela também acabou destruindo parte da taverna. E aí quem vai receber mais dívidas é o nosso querido Doc, eu acho é pouco. Foi muita confusão, mas tudo valeu a pena porque no meio de todo esse rolê eles encontraram um homem com caldeirão que era o próprio Yaga. O homem então revela que ele era o antigo mestre de Alma. E enquanto eles conversavam, o Dragunov de repente chegou ali com a sua inquisição e atacou o grupo. O rei Vossa Majestade Gato não gostou nada daquilo e usou a sua influência para mandar o grupo embora. Em seguida, o Seth compartilha com o grupo seu plano para destruir o Radiant e assim acabar com todos os Nêmesis. Porém, o Yaga interrompeu ele e disse que aquilo não passava de um sonho. Afinal de contas, ninguém sabia se o Radiant realmente existia. Só que o Seth não queria dar ouvido nenhum à lógica, ele estava mais preocupado em ser um protagonista shounen e é disso que a gente gosta. E mesmo após ouvir as palavras do Yaga, ele continuou decidido a destruir o Radiant. E enquanto eles conversavam, o Dragunov retornava para a Inquisição, e ele reportou tudo o que tinha acontecido mais cedo para o seu superior, o General Torque, e ele aproveitou para dizer ao seu superior que havia alguma coisa estranha com Seth. Afinal de contas, diferente de outros feiticeiros, o Seth conseguia utilizar magia com as suas próprias mãos, e ele também tinha pequenos chifres, então o garoto era muito estranho até mesmo para um feiticeiro. E apesar das expectativas criadas por Dragunov, quando a cena volta pro Seth, a gente vê que o Yaga tá bem decepcionado em ver como ele não tinha controle nenhum com magia. O Seth decide pedir ajuda pra Melly, para que ela ensine a ele alguns feitiços. Porém, ela diz que ela apenas conhece magia defensiva, então ela sugere que Seth procure por Doc. E quando o Seth vai até Doc, ele vê que o Doc está no meio de uma missão de amor. Isso porque ele está interessado em uma garota chamada Melba. Ele pretende pedi-la em casamento, mas a garota tem uma maldição muito peculiar. O pai dela se transformou numa espécie de marionete e agora ele vive nas mãos dela literalmente. Imagina só como seria a lua de mel do Doc com ela. E pra piorar a situação do Doc, o pai dela não gosta nada dele. E aí quando o Seth vai pedir ajuda para que o Doc ensine magia pra ele, o Doc tá tão frustrado com toda a situação que ele rejeita o pedido do Seth imediatamente. Mas a Melba utiliza seus poderes femininos e convence o Doc a ajudar o garoto. Porém o Doc diz que não pode utilizar magia sozinho. Para ajudar o Seth, tudo que ele pode fazer é ler livros sobre magia e ajudá-lo com teoria durante os treinamentos. Até aí tudo beleza, a grande questão é que o Seth ficou tão animado com aquela informação que ele acidentalmente machucou o Doc. E a Melly ficou furiosa com aquilo e como tudo tava dando errado, ela acabou mais uma vez perdendo o controle da sua personalidade. E ela começou de repente a atacar o Seth ali mesmo. E agora ele não tinha escolha a não ser utilizar a magia que tinha aprendido para se defender. E isso acabou servindo para que o Yaga visse o real potencial do Seth. Ele então decide dizer a verdade e revela ao Seth que o Radiante realmente existia. Porém, de acordo com ele, apenas um feiticeiro de primeira linha teria poder o suficiente para encontrá-lo. E aí, com o intuito de testar as habilidades do Seth, o Yaga dispara então uma magia contra o garoto. Mas o Seth bloqueia o ataque com as próprias mãos mais uma vez. Isso deixa o Yaga realmente impressionado e então ele decide aceitar o Seth como seu aluno. E como depois de tudo o Seth já tá bem acabadinho, o Yaga então coloca nele luvas especiais para interromperem a magia do garoto. E o Seth
Seth não vai ter permissão para removê-las até que ele aprenda a controlar a sua magia. E o Yaga diz que se por algum motivo ele remover as luvas por conta própria, então ele será expulso. E mais tarde naquele dia, o Rei Majestade Gato convoca Seth e os outros para o seu castelo. Isso porque em apenas um dia o Seth tinha causado tanto problemas a Artemis que ele já tinha gerado uma dívida milionária. E como eles não tinham como pagar aquela dívida, o Rei Gato botou eles para trabalharem no castelo. O que o Seth não imaginava é que mais tarde naquele dia ele ainda acabaria encontrando o Quarteto Bravura. E eles estavam ali mais uma vez com roupas ridículas prontos para roubar Artemis. Só que as roupas do grupo estavam tão ridículas que a Amelie acabou ficando maluca quando viu aquilo e se descontrolou. Então ela sozinha conseguiu cuidar de todo mundo ali. E aí o Dom acabou caindo e ele estava prestes a perder a vida. Só que o Seth em um último momento decidiu desobedecer o seu mestre e tirou as luvas. Então ele pegou a sua vassoura e conseguiu salvar o Dom. Mais tarde ele ficou com medo que o Yaga expulsasse ele por aquilo, só que o Yaga disse que ele tinha feito a coisa certa. E ele aproveita e entrega luvas especiais ao Seth que não vão rasgar quando ele utilizar magia. O Yaga explica ao Seth também que nem todos os inquisidores são pessoas ruins. E assim a cena corta magicamente para o Capitão Draganov. Ele que está pescando e tendo uma jantinha com os seus seguidores, até que de repente outro capitão dos inquisidores chamado Edmund aparece ali. E de acordo com ele, o seu grupo tinha sido atacado por um Nêmesis extremamente poderoso. E de acordo com Edmund, ele também tinha capturado diversos feiticeiros que estavam atacando ou ameaçando pessoas comuns. Porém, enquanto Edmund estava ali só de resenha, o Draganov então viu uma criatura, um Nêmesis, indo em direção ao vilarejo. E o Edmund, quando viu aquilo, ficou feliz em não estar sendo atacado. Mas diferentemente do Edmund, o Draganov realmente se importava com as pessoas e então ele foi enfrentar o Nêmesis para ajudar a todos. E assim, mais tarde, quando a situação estava sob controle, o Draganov retornou ao acampamento. E ali ele descobriu que as pessoas que o Edmund tinha capturado não eram na verdade feiticeiras. Na verdade, elas não passavam de pessoas comuns que o Edmund estava utilizando para tentar ganhar mais fama e reputação dentro da Inquisição. Ao descobrir isso, o Draganov fica furioso e acaba prendendo o Edmund. Mais tarde naquele dia, quando o Draganov encontra o Nêmesis de antes, ele percebe que a criatura por algum motivo está ferida. Ele então pergunta quem fez aquilo. E aí diante dele no céu tem um feiticeiro chamado Green. E foi ele quem enfraqueceu a criatura para que o Draganov pudesse simplesmente chegar e capturá-la. Agora a cena corta e voltamos para o Seth, que continua muito endividado. O Doc então sugere a ele que ele participe de um torneio em Artemis. O torneio de uma competição de vassoura que inclusive parece bastante com um tipo de quadribol. Esse provavelmente é o esporte que deve ser criado quando você vai pro mundo de Harry Potter da Shopee. E bom, como o Seth estava financeiramente quebrado, o prêmio em dinheiro da competição viria bem a calhar pra ele. Mas aí então de repente chega o atual campeão do torneio, um cara chamado Nick, que é bem folgado, e ele começa a se crescer pra cima do Seth, dizendo que o Seth não tinha a menor chance de ganhar. E a Mary então provoca de volta, dizendo que ele só tinha ganhado antes porque ele tinha trapaceado. E aí a gente entende que basicamente o Nick e os amigos dele são um bando de playboy. Basicamente eles têm a melhor vassoura, os melhores equipamentos, tudo de ponta pra ganhar a competição. E mesmo vendo tudo aquilo, por algum motivo o Doc ainda apostou no Seth como se ele tivesse alguma chance. Agora, quando a competição está acontecendo, o Seth está utilizando a vassoura de alma. E a vassoura dela, apesar de não ser tão sofisticada, também é muito poderosa. E isso permite que o Seth, que antes estava sendo tirado como perdedor, vá subindo aos poucos até a primeira posição. Tudo parecia que ia dar certo finalmente, até que o rei Vossa Majestade Gato apareceu ali em uma nave e começou a atacar o Seth. Aparentemente o rei tinha apostado em um outro time, não é mesmo? Mas o Seth não liga pra isso não, e ele sozinho então derruba a máquina do rei. E quando a Amelie está prestes a cair da sua vassoura, o Seth vai e consegue segurá-la. Enquanto isso, o Nick segue focado apenas em vencer a competição. Ele nem dá a mínima quando dois amigos dele acabam caindo da vassoura. Por sorte, o Seth é muito bonzinho e salvou os caras. Mas apesar da bondade, isso atrapalhou bastante o Seth, então ele perdeu a corrida. Porém, todos que assistiram ao torneio acabaram ficando impressionados com a habilidade do Seth, pois apesar de não ter vencido, ele tinha derrotado uma nave e também tinha salvado outros participantes. E assim, apesar de ter sido muito legal a atitude, ele perdeu e não tinha o prêmio e ainda estava sem dinheiro nenhum. E o Doc, pensando em como eles poderiam ganhar dinheiro, acabou encontrando felizmente um pedido para uma caça ao inimigo. A recompensa para a missão seria em dinheiro, e a missão vinha de um lugar chamado Rambantown. E o Doc então fica hesitante ao ver aquele nome. Só que a senhorita Melba, que ele estava tão interessado, acabou gostando daquilo. Então, para impressionar ela, ele decidiu ir junto com o Seth e com a Amelie. E de longe quem tá espionando eles e começa a segui-los é o Capitão Draganov. Durante o caminho, o Doc lembra todo mundo que Rambantown estava sob o controle dos Inquisidores. Então eles precisariam
precisam ter muito, mas muito cuidado por lá. E quando eles chegam lá, a cidade está vazia e parece que não tem ninguém por perto. Até que por acaso eles acabam encontrando com o inimigo, que, diga-se de passagem, é menor do que o que a gente podia imaginar. E logo eles começam a caçar a criatura, mas logo a gente vê que tem dois deles ali. O Seth tenta utilizar a sua magia para derrubá-los, mas ele não consegue. E é agora que tudo fica estranho, porque de repente uma flauta começa a tocar e então todas as criaturas começam a correr na mesma direção. E vocês lembram daquele feiticeiro que a gente viu antes chamado Green? Bom, é ele que tá por ali, e logo ele pergunta pro Seth o que o Seth tava querendo naquela região. Porém o Seth ignora ele e os dois acabam brigando. Só que a gente vê que o Green é muito mais forte do que o Seth e conseguiu dominá-lo durante toda a luta. Mas aí depois que o Green deu uma demonstração básica do seu poder, ele desapareceu dali. E quem ia chegando ao local depois de ele ter ido embora era um capitão dos inquisidores chamado Conrad. Isso porque alguns inquisidores tinham visto o Seth e a Melee ali, então eles acharam aquilo muito estranho e foram logo contar pro capitão deles. E então o Seth, o Doc e a Melee não tiveram outra escolha a não ser se esconder para tentar ficarem a salvo. E como se as coisas não pudessem piorar pra ele, logo quem chega ali também é o Capitão Draganov. E bom, por algum motivo ele e o Conrad parece que não estão nada felizes em ter que colaborar um com o outro. Só que é isso, né? Se eles querem que isso mude, eles que criem um anime e sejam protagonistas. Enquanto isso, Seth aproveitou para encontrar a família da pessoa que tinha dado aquela missão a eles. E lá eles encontraram um garotinho chamado Taj que tinha entrado em contato com o Nemesis. E a gente sabe que as pessoas em geral já não gostavam nem um pouco de outras pessoas que tinham sido tocadas por um Nemesis. Mas pra piorar a situação desse garoto Taj, ele ainda tava numa cidade que era comandada por inquisidores. Então se ele não tomasse cuidado, ele acabaria sendo preso. E a família do Taj ainda diz ao Seth e seus amigos que muitas pessoas estão sumindo na cidade recentemente. Porém, por algum motivo, os inquisidores não estão tomando providência nenhuma quanto a isso. Todos estranham aquelas informações, então mais tarde eles vão até o local onde o Taj foi atacado pelo Nemesis. E quando eles chegam lá, eles encontram uma horda de inimigos por lá. O Seth tenta lutar contra eles, mas eles conseguem revidar os ataques dele. A Melee, por outro lado, conseguiu até prender 3 das criaturas, o que, veja só, poderia valer algum dinheiro, então finalmente eles poderiam sair das dívidas. Só que aí do nada o Green aparece ali de novo e ele elimina do nada todas as criaturas de uma vez. E depois disso ele meteu o sumidão do Hokage, mas por sorte a Melee conseguiu colocar um rastreador nele a tempo. Então mais tarde naquele dia o Seth comenta que os monstros que ele tinha visto mais cedo tinham uma marca misteriosa neles. E o Doc, quando escuta aquilo, explica pro Seth que aquilo ali significava que eles estavam sendo controlados por um feiticeiro. E a gente descobre então que os feiticeiros que usam sua magia para controlar as criaturas daquela forma são chamados ali de dominadores. Pois é, a pessoa que a gente viu tocando flauta pouco tempo atrás também era uma dominadora. E enquanto os heróis estão ali, o Draganov está dando um rolê pela cidade e percebendo que ali não tem nenhum paraíso. Isso porque o Conrad fez com que as pessoas da cidade começassem a odiar pessoas que estavam chegando de fora. Basicamente, se você não fosse da cidade e você chegasse de outro lugar, você era maltratado. E era exatamente esse o caso da família do Taj, por isso que eles não pediam ajuda pra ninguém. E o Draganov, apesar de estar contra o Seth, ele tinha os princípios dele e não gostava nada daquilo. Então, diante de toda aquela situação, o Draganov começou a pensar se de repente o Conrad não poderia estar deixando os Nemesis à solta de propósito, para que assim os Nemesis fizessem o trabalho sujo pra ele, eliminando as pessoas que estavam vindo de fora de Humble Town. Pois é, falando assim do Conrad, ele até lembra de repente um alemãozinho baixinho de bigode, não é? E bom, na sequência o Draganov então informa que o líder dele, o General Torque, vai chegar na cidade no dia seguinte junto com um grupo especial. Ok, agora prepara porque o nome do grupo é um pouco meme. O nome deles é Fazedores de Milagres, mas eu juro que eles são os inquisidores mais fortes que tem. Porém, até o dia seguinte, muita treta ainda ia rolar, porque o Seth e a Melee foram até a casa do Taj. E quando eles chegaram lá, eles não encontraram nenhum sinal do garoto ou da sua família. Então, felizmente, uma pessoa misteriosa apareceu e disse a eles que o Taj e a família tinham sido presos pelos inquisidores. E enquanto isso, a gente vê que o Conrad tá fazendo exatamente o que o Draganov desconfiava. Ele tá basicamente estimulando que os moradores de Humble Town ataquem as pessoas que vieram de fora, dizendo que elas que são culpadas por tudo que está acontecendo de errado em Humble Town. Começou uma confusão geral depois disso, e o Doc viu uma casa sendo invadida e os inquisidores não fizeram nada. Só que enquanto ele pensava isso, de repente chegou um inquisidor e prendeu o Doc. Corta a cena e a gente vê que o coitadinho do Taj tá prestes a virar presunto. Só que daí na última hora o Seth aparece e consegue salvar o garoto, deixando todo mundo muito impressionado e assustado também. Mas o Seth basicamente fez o que a Alma tinha feito por ele anos antes. E essa cena foi muito épica, mas não tem nem tempo pra comemorar porque logo o Conrad tá disparando balas de canhão contra o Seth e a Melee. E o Draganov, por outro lado, tirou a varinha da mão de Melee, deixando ela em defesa também. E o Seth fica sem ter o que fazer porque o Conrad começou a ameaçar ferir
o Doc caso ele reagisse. Assim os heróis são capturados e a Meili acaba dentro de uma gaiola prateada. E depois eles tiram as luvas do Seth para que ele não possa utilizar magia. E aí o Conrad fecha os portões e se prepara para acabar com todo mundo que está ali dentro. E agora ele não se importa mais se aquelas pessoas são de Rumble Town ou não, ele apenas quer a destruição geral. E o Seth, muito irritado com tudo aquilo, começou a concentrar a magia nas suas mãos. Porque o Conrad não sabia, mas o protagonista podia concentrar magia sem usar luvas. E o Seth então se aproveita da sua habilidade e acerta um soco maravilhoso no Conrad. Porém o soco por algum motivo foi mais bonito do que eficiente e logo o Conrad levantou de boas, até parecendo mais forte do que antes. E ele ainda mandou os seus capangas inquisidores dispararem pra eliminar todos ali. E agora parecia que tava tudo perdido e que geral ia de comes e bebes, mas no último momento o Green apareceu ali e revidou os projéteis. Pois é, temos que concordar que esse cara sempre aparece nas horas certas. E agora ele aproveitou que apareceu e começou a se resolver com o Seth. Ele pede desculpas porque ele disse que antes ele achou que o Seth poderia estar de parceria com a Dominadora, aquela pessoa que estava controlando os Nêmesis, fazendo eles atacarem os humanos. Só que agora ele viu que estava errado e que o Seth na verdade era inocente. E veja só que legal, eles acabam ficando de boas depois disso no meio da batalha. E aí de repente a verdadeira Dominadora que o Green tava procurando aparece ali no meio. E o Green então vai atrás dela pra enfrentá-la e ele pede pro Seth ficar e cuidar do Conrad. A Meili, que esse meio tempo tava presa na gaiola, acabou sendo solta por aquele bichinho dela de novo. E agora tá confirmado que a função desse bichinho é salvar a Meili das gaiolas. Mas enfim, o Conrad e o Seth começam a se enfrentar e o Conrad diz ao Seth que ele está trabalhando junto com a Dominadora Flautista. E o Conrad sabe muito sobre os feiticeiros, ele está lutando contra o Seth utilizando uma arma de prata para assim anular a magia dele. E enquanto os dois estão ali lutando, o Dragunov está enfrentando um Nêmesis que estava prestes a acabar com um cidadão comum. E ao seu lado ele viu que a Meili também estava tentando lutar contra os Nêmesis. E neste momento ele decidiu então que valia uma trégua entre eles e ele até ajudou ela contra uma das criaturas. Eu preciso confessar pra vocês que eu até que gosto do Dragunov, viu? E enquanto o Seth e o Conrad estão lutando, o Taj vai tentando abrir os portões para que as pessoas possam evacuar. No entanto, o portão está trancado 2 vezes, por isso ele não consegue abri-lo. E o sino da cidade então se solta e cai na sede da Inquisição. O Conrad fica chocado e zangado com a garota por aquilo. Só que ela meteu o mansplaining nele, ignorou tudo que ele tava falando e começou a falar da história dela por cima. O nome dela é Hamelin. Quando ela era criança, ela e outras crianças feiticeiras foram presas por terem sido amaldiçoadas. E por algum motivo, durante este período conturbado da vida da garota, um guarda chamado Akijamori sempre tocava flauta para encorajar as crianças. E este guarda, ela disse que realmente era bondoso. Ele dizia para as crianças que elas eram igual a todas as pessoas e que não havia problema nenhum se elas tinham sido tocadas por Nêmesis ou não. Ele dizia que isso não as tornava pior em nenhum sentido. Porém, numa noite o Conrad tinha fingido que salvaria as crianças, mas na verdade ele só atrapalhou elas. Graças a elas, cidadãos comuns radicais acabaram encontrando as crianças monstros e aí eles exterminaram todas elas. Infelizmente, a única que o Akijamori conseguiu salvar daquele destino foi Hamelin. E então a garota revela que quem tinha dado aquela flauta a ela tinha sido o próprio Akijamori, que inclusive anos antes tinha perdido a vida nas mãos de Conrad também. Conrad havia se aproveitado de um Nêmesis que havia aparecido em Rumble Town e usou aquilo como distração para pegar Akijamori desprevenido. E por sorte, Hamelin tinha conseguido fugir dele, senão ele teria acabado com ela também. Depois disso, a Hamelin tocou a flauta que tinha recebido de Akijamori e acabou encontrando Gênesis. E por algum motivo, aquelas criaturas que eram tão horrendas para os outros serviam a ela. E ela acabou de certa forma se tornando amiga desses monstros. E agora, anos depois, Conrad está ali trabalhando com uma feiticeira. Parece que ela gosta de jogar isso na cara dele. Ainda assim, ela está muito ferida emocionalmente e decidida a acabar com tudo ao seu redor. E assim, quando ela está prestes a liberar a sua magia destruidora, o Green aparece ali no último segundo. Ele pede para ela conter o seu ataque. Depois de toda aquela situação, o Seth agora está ainda mais zangado com o Conrad. Ele ultrapassa seus limites e quebra a arma especial do Conrad. E o ataque é tão poderoso que acaba quebrando o muro e com isso as pessoas conseguem escapar. Assim, o Taj se reencontra com a sua família. E depois disso, o Dragunov ainda vai prender o Seth. Só que como a Hamelin ainda está solta por aí, eles decidem fazer uma trégua para que eles resolvam esse problema primeiro. Enquanto isso, a Hamelin corta o Green e ele recua por enquanto. E a Meili também está ali lutando contra um Nêmesis. O Seth mostra a ela o bebê que ele tinha encontrado no seu antigo corpo, aparentemente devido a alguma magia ou algo do tipo. O Green então reconhece para os seus novos amigos que Hamelin era muito mais poderosa do que ele imaginava. Mas Meili diz então que tem um plano, e eles vão atacar Hamelin, mas ela revida todos com centenas de Nêmesis. Eles estão prestes a acabar com eles ali de boas. Só que de repente o Seth aparece
aparece e é teletransportado para uma torre do relógio. E ele está ali porque um membro dos Milagres dos Inquisidores, lembra aquele grupo que eu falei que tinha um nome bem ridículo, mas era dos caras mais brabo? Pois é, eles mesmo, um membro deles chamado Pildon salvou o Seth, e por algum motivo ele também tem chifres como o Seth. Enquanto isso, Mei Lee e Green continuam lutando contra Rameline. Mei Lee rouba a magia de Rameline, então Green saca uma arma enorme e começa a atacar os Nêmesis. E em outro lugar, o Pildon diz a Seth que ele não está usando todo o potencial dos seus poderes, isso por conta do selo que está na sua bochecha. E o Seth, quando ouve aquilo, se lembra de que quando ele era jovem foi ali que o Nêmesis havia tocado ele, então era a ferida que ele tentava esconder, e de qualquer forma ele nunca imaginou que aquilo pudesse estar limitando seus poderes. E enquanto o Seth tá ali se descobrindo, a Rameline tá ali decidida a se vingar, e ela então usa a magia que havia selado em um pergaminho, disposta a causar o maior caos possível ali. Só que daí o Seth chega de baixo e começa a lutar contra ela, e eles então param de brigar por um tempo pra ter um pouco de discurso no jutsu. Rameline diz ao Seth que as pessoas normais nunca vão aceitá-los e que os feiticeiros seriam destinados a sofrer para sempre. E o Seth diz que concorda com isso porque o povo realmente sempre odiou ele. E então quando ele diz isso, Rameline baixa a guarda e se aproxima dele. E o Seth diz que as pessoas podem realmente odiá-lo, só que ele próprio nunca vai ser um monstro por escolha dele. E então ele joga fora o pergaminho dela. Era ele que estava dando magia extra à garota. E assim o Seth consegue prendê-la. Só que ao invés dele entregá-la para as autoridades, ele pede para que ela se junte a ele na destruição de Radiante. E aí de repente o General Torque chega ali junto com os fazedores de milagre, ou melhor dizendo, né, os inquisidores mais poderosos. E eles utilizam um tipo de magia chamada milagres ali. E eles estavam ali para cumprir uma ordem de prisão contra o Seth, que o acusava injustamente de ter tirado vidas, sendo que ele nunca fez isso. E a Rameline, cansada de ouvir tanta baboseira, foi e utilizou finalmente a magia dela contra aqueles caras ali. E ela então entregou o seu pergaminho pro Seth e pediu para ele cuidar dos amigos inimigos dela. E também pediu para que o Seth realmente mudasse aquele mundo cruel de alguma forma. Pois é, o discurso no jutsu nunca falha para esses protagonistas bonitões. E aí o Green leva o Seth e a Mei Lee embora enquanto a Rameline fica ali para lutar contra eles. Só que aí o General Torque vem por trás e acaba com ela facilmente, tadinha dela. Seth fica enfurecido ao ver aquilo e ele tenta voltar para ajudar a sua amiga. Porém, outro milagreiro aparece no meio do caminho dele impedindo que ele faça isso. E assim o Seth estava realmente prestes a se dar mal, quando de repente aquele tal de Pildon que tinha salvado o Seth antes, lembra? Mais uma vez ele fez alguma coisa nos bastidores e de repente o Seth entrou no modo Berserk. Ele virou um tipo de demônio e derrotou aquele milagreiro como se ele não fosse nada e partiu pra lutar contra o Torque. Só que o Torque também utilizou uma magia, algum milagre, alguma coisa muito poderosa. E apesar do Seth ter atingido um novo nível de poder, ele acabou derrotado mesmo assim. Então o Green apareceu ali e levou o amigo dele embora. O Green então enfaixa o Seth e começa a cuidar do amigo dele. Ele revela também que ele era o culpado por ter desaparecido tantas pessoas em Rumble Town, mas que ele na verdade estava fazendo isso para proteger as pessoas dos Nêmesis. Porque como vocês lembram, inicialmente ele estava ali para caçar a pessoa que era a dominadora, que a gente descobriu então que era a Rameline. É muito plot twist nesse anime aqui, tem que prestar atenção, senão você vai perder alguma coisa, ó. E aí passa um tempo e eles voltam para casa num carro do Rei Majestade Gato. E dá pra saber que é dele porque tem tipo a cara de um gato. E aí quando eles chegam de volta em Artemis, a gente vê que o Seth tá todo ferrado e tá praticamente em coma. E aí ele começa a mergulhar fundo nas suas próprias memórias e por algum motivo ele acaba encontrando o Pildon ali. E dessa vez o Pildon revelou enquanto eles conversavam que ele na verdade era o irmão mais velho do Seth. Mas o Seth não liga muito pra isso não, porque ele tá muito deprimido pensando no que tinha acontecido com a Rameline. E ele também não se orgulhava de ter se transformado em um monstro enquanto enfrentava o Torque. Bom, o Seth foi acordado do coma mais ou menos uma semana depois. E o Green então explicou pro Seth que o Torque tinha utilizado uma espécie de milagre que servia para evitar magias. E a mão esquerda do Seth tinha sido muito atingida durante a batalha, então ele poderia não ter tanto controle de magia naquela mão. Pois é, o cara já acordou com péssimas notícias na cara, toma isso, dormiu demais. Depois disso eles são informados que os Nêmesis de Rameline estão seguros nas instalações de captura de Artemis. Pois é, eles estão presos ali agora. E bom, lembram do bebê que o protagonista mostrou do nada durante aquela batalha? Aquele bebê era o Doc, vocês repararam, não repararam? E agora o Doc tá ali preocupado se a Melba ainda vai gostar dele, já que agora ele se tornou basicamente
literalmente um bebê. Ah, eu achei isso daqui tão maravilhoso, que coisa mais incrível. É um bebê cientista gênio, que incrível. E pior que a Melba até que parece que gostou mais dele como bebê do que como adulto. Acho que ali ele era mais fofinho mesmo. Mas enfim, depois disso ela diz que todos ali acabaram ficando famosos como salvadores de Rumbletown. Veja só, eles podiam estar endividados, mas estavam muito famosos. Parece até muita gente por aí. Só que por outro lado, a Hameline acabou não ficando famosa por ser salvadora não. Ela ficou famosa como vilã e isso deixou o Seth bem incomodado. Mais tarde então eles estão em uma festa que eles receberam um convite do Rei Majestade Gato. E enquanto eles estão ali, aquele tal de Nick de antes vem ser folgado com o Seth e toma um socão só pra ficar esperto. Seth Poucas Ideias é o protagonista que a gente gosta, que a gente quer agora. E as coisas ainda melhoram depois disso porque a Alma chega em Artemis. E quando ela chega, ela logo dá um cascudo no Seth por não ter mandado notícias nunca pra ela. E ela então entrega pra ele uma carta de Taj. Vocês lembram do Taj? Porém, o Seth nem dá tanto moral pra isso inicialmente porque ele tá triste ainda pensando na Hameline. E ele tá refletindo de como nem todos os inimigos às vezes são inimigos. Ele não sabe mais o que pensar, mas ele de alguma forma tá ainda se sentindo culpado por tudo. E então a sensei dele dá uma bronca nele dizendo que ele mesmo tinha ajudado o seu vilarejo e que ela agora era mais respeitada no vilarejo deles graças ao Seth. E aí quando o Seth abre a carta do Taj, ele vê lá que o Taj tá dizendo que todo mundo sabia que os feiticeiros eram os salvadores do evento e eles eram todos muito gratos por eles. E aí o Seth ouviu da sua chefe então que as suas atitudes estavam de certa forma mudando tudo. E o Seth então percebeu que realmente tudo até ali tinha tido um propósito. E ele ainda está então decidido a continuar seguindo o seu sonho. E bem nesse momento ele e a sua mestra recebem uma carta do Yaga. O Yaga que era o professor do Seth e que também tinha sido professor da Alma, vocês lembram, né? E a carta então reafirmava que o Radiante era real e que ele estava localizado num lugar chamado Castelo de Merlin, onde os Inquisidores tinham uma presença muito forte e costumavam sempre eliminar feiticeiros. E quando o Doc fica sabendo daquilo, ele diz que o Seth deve se afastar dele e de Meili, porque ele estava colocando a Meili, que era uma pessoa inocente, em perigo por conta dos seus sonhos bobos. E bom, o Seth começou a pensar se era realmente aquilo que ele queria fazer com seus amigos. Só que aí então o que acontece é que de repente ovos de Nêmesis começam a cair ali em Artemis, e o Rei Vossa Majestade Gato então protege a cidade com uma magia muito poderosa. Só que um dos ovos de Nêmesis acaba escapando e caindo numa ilha ali próxima, uma ilha onde por acaso a Meili estava. Então o Seth foi voando até lá e conseguiu salvá-la. Quando ele chega lá, ele vê que a sua amiga está lutando contra um Nêmesis, e ele no começo fica em dúvida sobre o que fazer, porque agora ele não sabe se Nêmesis são criaturas ruins ou não. A batalha contra a Hameline tinha feito ele pensar muito sobre isso, mas logo tudo isso muda, porque quando o Nêmesis vai pra cima dele, ele então libera mais uma vez todo o seu poder. E quando isso acontece, lembram que ele basicamente libera o poder de um demônio. E então, sem ter nenhuma dificuldade, ele acabou com o Nêmesis como se fosse ridículo. Porém, logo que ele fez isso, ele se arrependeu. Mais uma vez ele se sentiu culpado, não queria ter se transformado e não queria ter perdido o controle. E ele então aceitou o que Doc tinha dito pra ele, que realmente ele poderia tornar tudo perigoso para os seus amigos. E como não era isso que ele desejava, ele então comprou uma nova vassoura para Meili e deixou um bilhete também para a garota, onde ele disse que o caminho dele era muito perigoso, então ele não queria tornar nada arriscado para ela e por isso ele estava seguindo sozinho. Mas na verdade ele estava seguindo com a Alma, e assim os dois foram juntos seguindo a jornada em direção ao Castelo de Merlin, onde agora eles acreditavam que estava então o Radiante. E quem também parecia muito satisfeito com a nova jornada do Seth era o Theodon. Então tem muita coisa pra acontecer aí, viu? E assim acaba a primeira parte, porque esse anime aqui tem mais de uma temporada, então se você gostou, já deixa o seu like, já se inscreve aqui e deixa um comentário. Comenta aí se você quer uma segunda parte, porque como eu disse, ó, esse anime aqui tem mais de uma temporada. Então dá pra contar a história, dá pra falar dele por bastante tempo. Mas aí vocês me falam se vocês gostaram ou não, né? Se inscreva, deixa o like, deixa aquele comentário maroto pra ajudar o canal pedindo uma parte 2 ou qualquer coisa do tipo. E muito obrigado por ter assistido, obrigado por estar aqui, você é um otaku incrível e logo a gente se vê de novo no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!